cabe o meu feliz papel, dizia eu, de iniciar o painel temático deste Fórum das Políticas Públicas de 2017 sobre equidade e políticas fiscais, mas antes disso eu gostava de agradecer o convite que me foi feito pela doutora Maria de Lourdes Rodrigues, pelo Dr. Pedro Adão e Silva. Queria agradecer aos meus colegas de painel, o Dr. Pago Félix, a doutora Ferreira Leite, o Dr. Francisco Louçã, assim como a todos os presentes na audiência. Muito obrigado por estarem presentes e também agradecer à organização do Fórum, excelente como sempre. Eu gostava de começar por dizer-vos que eu não vou, como se percebe pelo título da minha comunicação, eu não vou tratar do assunto na totalidade, gigantesco assunto, equidade e políticas fiscais. Vou antes centrar num aspecto que tenho investigado na minha atividade científica sobre despesa fiscal e políticas sociais em Portugal, que designei Era Dourada da Despesa Fiscal, Fiscalidade, Proteção Social e Desigualdade em Portugal, entre 1989, o início do regime atual do imposto sobre rendimentos de crise. Talvez eu possa começar por mostrar-vos o que é que me levou a estudar este assunto e, ao mesmo tempo, sublinhar um dos dados empíricos. Este tempo será devidamente descontado. Bom, estes foram os dados empíricos que me levaram a interessar por este assunto e que despertaram a minha curiosidade. O facto de Portugal apresentar um elevado nível de despesa fiscal com proteção social. Este é um dado que caracteriza tanto o sistema fiscal português como o Estado-Providência. Esta é a composição da totalidade da despesa fiscal em 2010, dividida por funções, assuntos económicos, proteção social, saúde, habitação e outros tipos, certo? Cerca de 15 mil milhões de euros, estão ali os valores, 9% do PIB, dos quais, segundo a classificação do Governo, 1,8% do PIB foram gastos com proteção social e saúde. Usando uma definição diferente, um perímetro diferente da definição. A OCDE coloca Portugal em quarto no ranking dos países com maior despesa fiscal, depois dos Estados Unidos, Alemanha, França. Portugal tem, em 2007, 1,2% e em 2009, 1,1% do PIB gasto com despesa fiscal. Ora, talvez vocês possam estar, pelo menos alguns de vós, a perguntar-se o que é isso da despesa fiscal e o que é isso da despesa fiscal com objetivos de proteção social. Despesa fiscal com proteção social é despesa social indireta, certo? Ou seja, quando nós apresentamos despesas no IRS para deduzir com gastos em saúde, gastos em educação, gastos com seguros de saúde, gastos com PPRs, com planos de pensões, quando as empresas beneficiam de isenções no IRC ou combustíveis a preços reduzidos, quando determinados produtos como fraldas têm uma taxa reduzida de IVA, todas estas modificações ao padrão normal da fiscalidade são receitas que o Estado deixa de receber, são receitas não tidas e, por essa razão, se designam despesa fiscal. Nos estudos sobre a proteção social, normalmente, estão aqui vários especialistas, olhamos para o esforço ou dimensão do Estado de Providência e olhamos para a despesa social direta em percentagem do PIB. É uma das formas de avaliar, muito também discutida, naturalmente, mas é uma das formas, mas raramente se inclui na análise o efeito do sistema fiscal sobre a despesa social bruta. Por exemplo, o facto de um benefício recebido como uma pensão pagar ou não pagar impostos, não é? Tem implicações do ponto de vista da contabilização da despesa. O facto de gastos com a saúde, educação e outros, como já disse, serem ou não contabilizados, tem implicações sobre a despesa social líquida num determinado país. E, portanto, fiscal welfare, na definição já antiga de Richard Titmuss, designa a proteção que é distribuída através do sistema fiscal, seja ele impostos ou contribuições sociais, contribuições para a segurança social. Portanto, despesas fiscais são receitas perdidas através de isenções, abatimentos, deduções à coleta, créditos fiscais e, portanto, não apenas o que
tradicionalmente era contabilizado no Estatuto dos Benefícios Fiscais e era designado como benefícios fiscais. De facto, uma das imposições da Troika em 2011 foi redefinir o perímetro das despesas que se devem ser incluídas na despesa fiscal, criando um perímetro muito superior àquele que era contabilizado no passado. Aqueles valores da OCDE decorrem desta definição de tax breaks for social purposes. Todas as reduções, isenções, deduções ou adiamentos de impostos que desempenham a mesma função de policy de transferências que seriam classificadas como despesas sociais ou se destinam a estimular a provisão privada de benefícios. Utilizando o perímetro criado pela OCDE e aplicando... Perdão, antes disso, estão aqui alguns pontos, 6 ou 7, que eu julgo que são importantes e que, quando nós pensamos sobre a despesa fiscal com proteção social por alternativa à despesa social direta em programas como subsídio de emprego, pensões, tudo isso, certo? Em primeiro lugar, elevados níveis de despesa fiscal favorecem a provisão privada no mercado ou pelo terceiro setor por parte de grupos profissionais, como médicos, bancos, seguradoras e pelo terceiro setor ou pela sociedade civil. E por isso favorece mais quem detém recursos económicos no mercado, alterando o equilíbrio de poder na sociedade no sentido do mercado. E, portanto, pode criar-se uma tensão entre a provisão privada e a provisão pública direta. Mas, sempre recordando que a despesa fiscal, esta provisão privada, é permanentemente subsidiada pelo Estado. Ela é feita por privados de forma subsidiada. Os fornecedores privados, médicos, seguradoras, bancos, os empréstimos à habitação que são descontados no IRS, claro, desenvolvem um interesse, um vested interest, desenvolvem um interesse conservador na manutenção do status quo e opõem-se tipicamente a profundas alterações destes regimes. Por outro lado, o processo político que está associado à criação da despesa fiscal é muito diferente do processo político normalmente associado à despesa social direta. Não é? Primeiro, é tipicamente discutido por especialistas de direito fiscal, é tipicamente discutido em comissões parlamentares diferentes das comissões que discutem a política social e várias investigações de sondagem nos Estados Unidos mostram que ilude o papel do Estado mesmo para quem beneficia da despesa fiscal. Quando perguntados, por exemplo, respondentes norte-americanos não têm consciência de que os seus muito acarinhados programas sociais, muitos deles financiados pelo Estado através de despesa fiscal, como o Obamacare e muitos outros, não é? É uma característica estrutural do Estado de Providência norte-americano, não têm consciência de que é o Estado que lhes permite ter acesso à proteção e, portanto, tem um efeito de deslegitimação do Estado ou da função do Estado na proteção social. Depois, esta política, o processo político tipicamente decorre do lado da oferta, ou seja, é um processo político que tipicamente mobiliza os fornecedores dos serviços, seguradoras, bancos, terceiro setor, por oposição ao tradicional processo político do lado da procura, ou seja, do lado daqueles que têm necessidades ou que são portadores de riscos sociais que têm que ser protegidos. Depois, uma característica que eu vou regressar mais à frente, favorece a desigualdade de rendimento no sentido em que muitas destas despesas fiscais distribuem o rendimento a favor das classes médias ou dos grupos de rendimento mais afluentes. Claro, há exceções muito importantes, como enfim, o Earned Income Tax Credit nos Estados Unidos, o Working Tax Credit no Reino Unido, tipicamente impostos negativos para trabalhadores pobres, e regressarei a este ponto mesmo no final da minha apresentação. Finalmente, e saltando aqui um ponto, em contextos de permanente austeridade ou contextos de austeridade agravada, a despesa fiscal é um problema, naturalmente, porque ela é, não é, uma despesa. Ou seja, ela é contabilizada, não é, como se fosse uma despesa direta e, portanto, a pressão para ajustar orçamentalmente, cortando na despesa fiscal, é compreensível em contextos de elevadíssima austeridade e, aliás, foi isso que aconteceu em Portugal durante o período do ajustamento e da Troika. A despesa fiscal, também com proteção social, foi cortada significativamente. E, portanto, como eu vos tinha dito, este é o gráfico talvez crucial, é utilizando o perímetro de definição da OCDE e aplicando retroativamente para Portugal
a evolução longitudinal da despesa fiscal. Temos a mais importante de todas para despesas privadas com saúde, cerca de 700 milhões de euros em 2009. Depois, se juntarmos saúde, habitação, empréstimos à habitação e renovação e despesas com educação e formação individual, temos a esmagadora maioria do total de despesa fiscal, sendo que no global ele chega, em 2010, a mais de 2 mil milhões de euros. Daí a percentagem significativa do PIB, que há pouco falávamos, 1,2%, 1,1% do PIB, tem a ver com estes valores. Eu queria apenas sublinhar que não se trata, nestes 20, 30 anos, do crescimento da despesa fiscal enquanto a despesa social direta do Estado de Providência diminuía. Não se trata de um trade-off. Pelo contrário, ambas aumentaram em simultâneo, certo? Isso é importante perceber. Eu queria começar agora a falar de alguns dos impactos. A divisão de despesa fiscal, justamente, é receita... Uma das definições da divisão de despesa fiscal é a receita não recebida. Vejam aqui a dimensão da receita não recebida com as despesas fiscais em saúde em percentagem do total das despesas, total da despesa pública em saúde e do PIB. O pico os valores são muito significativos, 0,36%, 0,4% do PIB apenas com a despesa fiscal em saúde. E um outro exemplo, em 2010, o valor da despesa fiscal em saúde foi 10 vezes o valor pago em taxas moderadoras no SNS em Portugal, e sendo que o valor destas taxas moderadoras vai aumentar muitíssimo nos anos a seguir. Isto é um exemplo, não é, de um relatório da Comissão para a Sustentabilidade Financeira do SNS sobre a forma como a despesa fiscal redistribui o rendimento de forma regressiva em função dos escalões de rendimento. Eu recordo que, para além deste aspecto regressivo em função dos escalões de rendimento, a despesa fiscal em saúde, por exemplo, é duplamente regressiva, uma vez que a distribuição dos benefícios é a inversa da distribuição do risco pelos escalões de rendimento. Ou seja, os escalões de rendimento mais baixos estão sujeitos a maiores riscos de saúde e são os que menos beneficiam desses valores. Aqui está o efeito do memorando, uma substancial diminuição da despesa fiscal. Há dois grandes tipos, para fomentar o crescimento económico ou assuntos económicos, e os tipos de despesa social com efeitos de proteção social, desculpem. Ambos são cortados, mas na proteção social, sobretudo, a despesa fiscal com saúde e habitação própria. Este outro gráfico é interessante do ponto de vista da comparação, porque permite-nos comparar o valor da despesa fiscal em cada um destes anos da crise, 11, 12 e 13, com a despesa fiscal com habitação, saúde, educação e proteção social. Reparem que até agora tenho falado apenas na despesa fiscal no IRS, mas a despesa fiscal, na verdade, ocorre em todos os impostos. IRS, no IVA, no IMI, no IRC, certo? E, portanto, nós temos o valor que se deixa de receber anualmente com a despesa fiscal em cada um daqueles tipos e depois comparamos com os valores gastos em cada um dos anos, com subsídio de maternidade, subsídio de doença, rendimento mínimo garantido, RSI, abono de família e subsídio social de desemprego. E agora, para terminar, eu gostava de abordar duas reformas, uma realizada e outra proposta durante o período da crise, para mostrar como, mesmo em contextos de aperto orçamental, de austeridade, a plasticidade da despesa fiscal como instrumento de política é muito grande e permite fazer avançar agendas programáticas ou políticas diversas. Em primeiro lugar, temos a expansão do regime de vales sociais, que não foi criada pelo governo do PSD-CDS, mas pelo governo do PS em 1999. A expansão deste regime, primeiro no orçamento para 2012 e depois na reforma do IRS em 2014. O voucher, o ticket, não é? Existia apenas para a infância, até aos 7 anos, e foi criado um novo vale educação, cheque estudante, para os estudantes dos 7 aos 25 anos, o primeiro para pagar creches, jardins de infância e lactários, o segundo, pagamento de escolas privadas, material escolar, incluindo as propinas universitárias. O vale é concedido pela empresa ao trabalhador, muitas vezes como remuneração adicional. A empresa
pode deduzir a despesa no IRC na determinação do lucro tributável. A despesa é registrada como custo e valorada em 140%. Do ponto de vista do IRS, este valor não é considerado rendimento do trabalho dependente, até um limite de 1.100 euros por dependente. Finalmente, esta remuneração não integra a base de incidência contributiva para a Segurança Social. E, portanto, eu acho que estas características do regime de policy são bastante claras sobre o tipo de agenda que se está a favorecer. E aqui está um resumo, já terei pouco tempo. Eu queria sublinhar a forma como os vales sociais, desta forma, no fundo, criam mercados privados, subsidiam a oferta e a procura de serviços sociais, alteram o equilíbrio entre o público e o privado na combinação de provisão entre o welfare mix. Por outro lado, não segue ou responde a uma lógica baseada na necessidade, gerando desigualdades dentro das empresas, entre quem está empregado e não está empregado, entre empresas. Há vários tipos de desigualdade criados por este tipo de remuneração e, finalmente, este tipo de programas funciona numa lógica de camadas ou layering institucional, ou seja, este programa é criado por cima de outros programas, muitos deles públicos e de despesa social direta, atraindo beneficiários, e, portanto, exprime, a meu ver, uma lógica política liberal que reprime a procura dos programas de despesa tradicionais ou evita a expansão de programas novos. Finalmente, uma medida de política proposta, mas não concretizada, pelo menos até agora, e a razão pela qual não foi até agora concretizada será talvez interessante, a ideia do complemento salarial anual proposta pelo Partido Socialista em 2015 em vários documentos, incluindo o programa de governo. O diagnóstico é a combinação de baixo salário mínimo, elevada volatilidade na parte de baixo do mercado de trabalho, o aumento dos empregos mal pagos, precários e em part-time, cria um risco de pobreza nos trabalhadores. Em 2013, 11%. E, portanto, em Portugal, ao contrário de outros países, estar empregado não significa estarmos protegidos da pobreza. Isso é um dado importante comparativamente. Esta medida propõe-se atalhar esse problema, o que se chama na literatura o negative income tax, um imposto negativo. O valor preciso orçamentado foi referido de 400 milhões de euros, podemos comparar com os 350, 400 gastos com o rendimento mínimo garantido anualmente, tem estes objetivos declarados. Agora, esta medida, que é, a meu ver, típica de partidos como o Partido Socialista em 2015, que por um lado se queria distinguir qualitativamente das políticas seguidas pelo governo anterior, mas por outro lado a opção de políticas sociais diretas com a criação de novos benefícios, mas de acordo com uma social-democracia mais clássica, não era talvez completamente plausível, certo? Esta situação em que o PS se encontrava em 2015 não é diferente da que outros partidos socialistas ou sociais-democratas se encontraram no passado, em contextos de aperto orçamental ou austeridade, e, portanto, é uma medida que, tal como no Reino Unido, a terceira via, permite ao partido reclamar o crédito para um crédito político por expandir medida de apoio a setores do eleitorado próximos, embora ela comporte uma mudança, path shifting. Há aqui uma mudança completa, é a primeira vez que isto é proposto em Portugal, é uma mudança completa em relação à lógica seguida até agora e, ela não fez parte do programa do governo. O que se percebeu da discussão pública tida é que ela criava uma divisão entre os parceiros que apoiam o governo. O PCP e o Bloco de Esquerda favorecem outro tipo de medidas, nomeadamente, e não sei se dentro do próprio PS, enfim, podemos discutir isso, favorecem outro tipo de medidas como ou prestações diretas ou a elevação do salário mínimo nacional. Muito obrigado.